E aí, tudo bem? Aqui é o Dan, pronto para mais uma viagem por o universo incrível dos animes. Já pararam pra pensar no que faz a temporada do anime ser inesquecível? Às vezes é um retorno espetacular, outras vezes é uma surpresa que ninguém esperava. E tem vezes que é uma enxurrada de novidades tão incríveis que a gente nem sabe onde começar a mostrar nossa lista. Pois é exatamente essa sensação que a temporada de outono de 2025 está prometendo. Quando ela não começa a se despedir, as folhas começam a cair e fica mais gostoso, a indústria dos animes resolve simplesmente criar uma expectativa gigantesca na gente. E hoje, meus amigos, nós vamos conferir os detalhes destes lançamentos. Preparamos uma lista com 6 animes que todo mundo precisa ler, conversar, que vai bombar na internet. E o mais importante, conquistar um lugar especial no coração dos fãs. Hoje você vai descobrir a princesa que resolve tudo dos seus problemas na porrada, o assassino que humilha o herói, a garota imortal que é apaixonada pelo monstro e quer devorá-lo, um drama escolar mais realista dos últimos tempos, um mistério que promete dar o que falar na cabeça, e pra fechar com chave de ouro, o retorno de uma lenda que marcou nossa infância. Então, se agita na cadeira, pega uma bebida, porque hoje nossa missão é desvendar os 6 animes mais guardados de outono de 2025. Vamos começar nossa jornada. Para começar, Chitose Romunin Battle é um gênero que, quando bem feito, é simplesmente uma obra de arte. O bom e velho anime de cotidiano com romance e drama escolar. Mas se você está pensando, lá vem mais um protagonista sem graça, cercado de garotas, pode parar por aí. Chitose Romunin Battle chega para provar que ainda existe muita originalidade e profundidade a ser explorada nos corredores de uma escola japonesa. O título por si só já é poético, né? Chitose está numa garrafa e Romunin é aquele refrigerante japonês com bolinha de gude na ponta, um símbolo do verão, da juventude e da nostalgia. A garrafa representa um momento no tempo, algo que guardamos com carinho. E é exatamente sobre isso que a obra fala, a natureza passageira e a intensidade da juventude. Nosso protagonista é Sakura Chitose, e ele não é um qualquer, muito pelo contrário. Sakura é o cara mais popular da escola, ele é bonito, atlético, inteligente, pacote completo. Ele pertence ao grupo da elite, os vencedores da vida. Se fosse um anime comum, ele seria o cara que o protagonista introvertido odiaria, mas aqui ele é o protagonista, e é aqui que a genialidade começa. A história não mostra o mundo através dos olhos de alguém que aparentemente tem tudo, mas a obra faz questão de mostrar que há por trás disso. Se por ser popular tem um preço, exige esforço, exige máscaras sociais, exige uma percepção afiada para navegar nas complexas teias de relacionamentos e hierarquias que existem em qualquer grupo de jogos. Chitose não é popular por acaso, ele é um mestre da comunicação e da manipulação social, mas de uma forma que não o torna necessariamente um vilão, ele apenas entende a regra do jogo. A trama ganha força quando Chitose é encarregado por um professor de ajudar a enturmar 5 alunas que, por diferentes motivos, estão isoladas ou enfrentando problemas. E não, isso não o transforma num harém clichê. Cada uma dessas garotas representa um tipo diferente de vida escolar. A otaku antissocial, a atleta que se esforça demais, a garota que se perdeu no próprio personagem, e Chitose precisa usar sua sabedoria de rei da popularidade para ajudá-las a se encontrar. Torna Chitose-kun tão especial e elogiado na sua light novel original é o seu realismo. Ele não foge de temas pesados como bullying, ansiedade, a pressão de se encaixar. As conversas são diretas, inteligentes e muitas vezes dolorosamente reais. Lembra daquela sensação de eu preciso falar uma coisa certa para não ser excluído? A obra vive e respira essa tensão. É uma espécie de continuação no mesmo estilo de obras como Oregairu. Sem o Oregairu, tínhamos a visão cínica e péssima de Hashiman. Aqui temos a visão de alguém que está no topo, mas que entende perfeitamente a fragilidade dessa posição. A obra questiona o que é ser autêntico. É possível ser popular e verdadeiro ao mesmo tempo? Para o anime, a expectativa é altíssima. A grande questão é se o estúdio conseguirá passar a sutileza dos diálogos e a complexidade dos pensamentos de Chitose para a tela. A direção de arte precisa capturar a beleza melancólica do fim da adolescência, e a trilha sonora terá um papel fundamental em ditar o tom doce e amargo dessa história. Se você está cansado das comédias românticas que parecem uma cópia da outra e busca uma história que faça refletir sobre as próprias experiências na escola, sobre a amizade, sobre as máscaras que todos nós usamos, Chitose Romunin Battle é sem dúvida o anime que você precisa ficar de olho. Ele promete ser a drama psicológica disfarçada de romance escolar que vai nos fazer pensar por muito tempo. This Monster Want It Me muda completamente o clima. Se Chitose-kun nos oferece uma dose de realismo e melancolia, esse anime nos joga em um universo de fantasia pesada, romance sombrio, uma ideia tão estranha quanto interessante. Só pelo título, a gente já sabe que não vem coisa fofa por aí. A história nos apresenta Migiwa, uma jovem que carrega uma maldição terrível, a imortalidade. Mas não é aquela imortalidade legal dos animes, onde você é super poderoso. Para Migiwa, a imortalidade é um fardo. Ela viu todos que amavam envelhecerem e partirem, e agora vai pelo mundo em busca de uma única coisa, o fim. Ela quer desesperadamente morrer. O problema é que nada consegue matá-la. Doenças, ferimentos fatais, nada funciona. Sua busca pela morte a leva até uma lenda, um boato sobre um monstro misterioso chamado Yakumo, que dizem ser capaz de devorar qualquer coisa, até mesmo a própria imortalidade. Vendo nele sua única esperança de salvação, Migiwa o encontra e se oferece como refeição. Por favor, me devore. E aqui que a reviravolta, mais no estilo A Bela e a Fera, só que muito mais maluco, acontece. Yakumo
Yakumo, o monstro, concorda. No entanto, ele diz que para devorar a imortalidade dela por completo e ganhar um poder imenso, ele precisa saboreá-la aos poucos, pedaço por pedaço, ao longo de vários dias. E para isso, ele a leva para seu esconderijo. O que começa com uma relação de caçador e preso, lentamente se transforma em algo diferente. Conforme os dias passam, Yakumo e Migawa começam a conversar. Ela conta a ele sobre a dor da sua longa vida, e ele, o monstro solitário, começa a ver nela algo mais do que apenas uma fonte de poder. Ele começa a ver a humanidade, a tristeza e a força da mulher que deseja o seu fim. E o que tinha que acontecer, acontece. O monstro se apaixona pela sua comida. O suspense da história é simplesmente incrível. De um lado, temos o Migawa, cujo único objetivo é ser devorado, mas que, ao convite de Yakumo, talvez comece a encontrar um motivo para viver. Do outro, temos Yakumo, que precisa devorá-la para atingir seu objetivo, mas cujo coração recém-descoberto o impede de machucar a mulher que ele passou a amar. A pergunta que fica no ar é devastadora. O que vai acontecer? Ele vai devorá-la, cumprindo o desejo dela e o objetivo dele, mas destruindo seu amor próprio? Ou ele vai poupá-la, condenando a eternidade que ela tanto odeia e a si mesmo a uma fraqueza que pode ser fatal? This Is More to What's Me é uma tragédia romântica em uma forma mais explora temas como o sentido da vida, o peso da mortalidade e da imortalidade e a capacidade do amor de nascer nos lugares mais sombrios e improváveis. O visual do mangá original é uma mistura de beleza e de horror, com designs de monstros que são genuinamente perturbadores, contrastando com a delicadeza dos momentos íntimos entre as protagonistas. A expectativa para a animação é que abrace o tom sombrio. Precisamos de uma atmosfera pesada, quase sufocante, que reflita a pressão emocional dos personagens. A direção de arte tem que ser corajosa, sem medo de mostrar o quão bizarro e belo estão lado a lado. E claro, a dublagem será crucial para transmitir o desespero de Migawa e a transformação de Yakumo para uma besta para um ser apaixonado. Se você é fã de histórias como The Ancient Magnus Bridge, mas com uma vibe muito mais sombria e desesperadora, ou simplesmente ama um bom romance trágico que faz questionar tudo, essa é a sua aposta para o outono de 2025. É uma história que promete ser tão bonita quanto dolorosa, e com certeza vai gerar muitas discussões e teorias em cada episódio. Towa no Yogure, até o momento, é um grande mistério da temporada. Diferente dos outros animes da nossa lista, que são baseados em light novels ou mangás já conhecidos, este é um projeto original. E isso, meus amigos, é uma caixinha de surpresa. Pode ser um desastre total ou uma obra de arte que vai definir a década. A expectativa está toda nessa incerteza. O que sabemos até agora sobre o anime? Quase nada. E é isso que o torna tão empolgante. O título traz à mente imagens de um fim, ou de algo grandioso e melancólico. O crepúsculo é a transição entre o dia e a noite, a luz e a escuridão. A eternidade sugere algo infinito, imutável. Juntas, as palavras criam uma contradição. O fim que tem fim. Isso nos leva a imaginar que seria uma história de ficção científica sobre o fim do mundo, um drama filosófico sobre seres imortais que testemunham o fim do tempo, uma fantasia épica sobre um mundo preso em um ciclo de crepúsculo eterno. As possibilidades são infinitas. O pouco material promocional divulgado até agora, talvez um pôster misterioso com dois personagens de costas um para o outro, observando o céu com duas luas, ou um teaser de 30 segundos sem nenhuma fala, apenas uma música instrumental tocante, só serve para alimentar mais ainda a teoria da comunidade. Vamos mergulhar na imaginação, que é a parte mais divertida. Uma teoria popular é que a história se passa em um futuro distante, onde a humanidade alcançou a imortalidade através da tecnologia, mas perdeu o propósito de viver. O crepúsculo da eternidade seria a crise existencial de toda a civilização. Os protagonistas poderiam ser dois indivíduos, um que sente falta do passado mortal e outro que nasceu nessa era eterna e não conhece outra realidade, em uma jornada para encontrar um sentido ou talvez uma maneira de trazer a morte de volta ao mundo. Outra linha de pensamento aponta um anime mais reflexivo e artístico, no estilo de Rabine Ramen ou Muyushi. Talvez a história não seja sobre o fim do mundo, mas sobre o fim de um mundo, o mundo interior de um personagem. O crepúsculo poderia ser uma metáfora para a perda da memória, a velhice ou uma doença terminal. A eternidade seria o legado, as memórias que ficam. Seria uma obra poética, visualmente deslumbrante, focada em emoções e símbolos. O fato de ser um anime original significa que o estúdio e o diretor terão liberdade total. Não há um mangá para se seguir, não há fãs do material original para agradar ou decepcionar. Há uma oportunidade para criar algo novo. Isso pode atrair talentos incríveis na indústria, animadores e roteiristas que querem criar algo novo, algo que seja a cara deles. A expectativa é que um estúdio conhecido por sua criatividade, como Trigger, ou um estúdio aclamado por sua qualidade de áudio, como Cloverworks, esteja por trás do projeto. Towa Yogure representa a aposta da temporada. É o tipo de anime que assistimos ao primeiro episódio sem saber absolutamente nada e podemos ser completamente fisgados. É a chance de sermos surpreendidos da mesma forma que fomos com Madoka Mágica, Code Geass ou de Taxi, em suas respectivas épocas. Se você gosta de criar teorias, de ser pego de surpresa, de assistir a uma história se desenrolar sem ter a menor ideia de pra onde ela vai, Towa Yogure é o seu anime.
anime é a promessa de algo único, seja ele épico de ficção científica, um drama psicológico profundo ou uma obra de arte contemplativa. Com certeza será o anime mais comentado da temporada, seja pelo amor ou pela confusão que ele vai causar. E nós estaremos aqui para ver cada segundo disso. My Stats as Oblivion's Excellent Heroes. E agora temos um banquete para todos os famintos por um bom isekai, com um protagonista forte, mas não um isekai qualquer. Esqueça os heróis bondosos e ingênuos. É hora de abrir caminho para My Stats as Oblivion's Excellent Hero. Nome complicado, né? O título é longo, autoexplicativo e já diz tudo. É uma história de poder, de vingança e de um protagonista que faz as coisas do seu jeito. A ideia inicial parece familiar. Uma classe inteira de estudantes japoneses, juntos com seu professor, é transportada para um mundo de fantasia. O rei do lugar pede que eles usem suas novas habilidades para derrotar o rei demônio. Clássico, certo? Errado. Nosso protagonista, Akira Oda, não recebe uma classe de herói, mago ou guerreiro. Ele recebe a classe de assassino. E, para piorar, seus status iniciais são ridiculamente baixos, mais fracos do que um aldeão comum. Imediatamente, ele é zoado por todos, incluindo o rei e seus colegas de classe, que agora se veem como heróis escolhidos. Considerado inútil e perigoso, Akira é enganado e jogado em um labirinto perigoso para ser esquecido. E aí que o verdadeiro anime começa. O que ninguém sabia é que a classe assassino é uma classe de crescimento. Ela se fortalece na escuridão, na furtividade e principalmente ao eliminar os alvos. Sozinho no labirinto, caçado por monstros, Akira desperta os verdadeiros potenciais da sua classe. Ele não é um herói da luz, ele é um predador da noite. Suas habilidades de se esconder, detectar pontos fracos e ataques críticos o tornam a criatura mais letal daquele lugar. Quando ele finalmente sai do labirinto, ele não é mais o garoto fraco todo de expresso. Ele é uma sombra com sede de vingança e um mestre da morte cujos poderes e habilidades de combate superam e muito o dos heróis da sua turma. O que torna esse Isekai tão legal é a pura e simples sensação de alívio. É a fantasia de poder que todos nós amamos, mas com um toque mais sombrio e com um bom motivo. Akira não é um mal por natureza. Ele foi forçado a se tornar o que é. Sua vingança contra aqueles que o traíram é calculada, fria e extremamente satisfatória de assistir. Alba brinca com clichês do gênero. O herói escolhido é, na verdade, arrogante e incompetente. Os nobres são corruptos e o reino que pediu ajuda é podre por dentro. Akira se torna um herói diferente que age nas sombras, resolvendo problemas que os heróis sequer sabem que existem, enquanto planeja sua vingança. Ele não está interessado em salvar o mundo por bondade. Ele o faz por seus próprios motivos, para proteger as poucas pessoas que foram gentis com ele e para garantir que ninguém nunca mais possa trair. É uma jornada de poder, mas também de encontrar confiança em um novo propósito em um mundo que o descartou. A expectativa para a animação é que ela entregue cenas de ação de tirar o fôlego. O estilo de luta de um assassino é diferente de um guerreiro. É rápido, preciso e letal. Queremos ver uma sequência de animação incrível com Akira se movendo como um fantasma, aparecendo e desaparecendo, eliminando os inimigos antes que eles percebam o que aconteceu. O design de personagem dele precisa passar uma hora de perigo com ele. Comparando outros isekais de vingança como Arifureta e The Rise of the Shield Hero, Assassin's X The Heroes se foca mais na furtividade e na inteligência da estratégia do que na força bruta. Akira vence porque é mais forte. Ele vence porque ele é o mais esperto e o mais sem dó. Se você está procurando um isekai que vai direto ao ponto, com um protagonista super forte, cenas de ação estilosas e uma trama de vingança que te prende do início ao fim, pode colocar todas as suas fichas nisso aqui. Será a dose de adrenalina e satisfação que todo fã de fantasia de poder precisa na temporada. Em Ask on Final Thing, aqui nós temos uma obra que pega os clichês do gênero de romance de fantasia e os destrói completamente. Senhoras e senhores, preparem-se para a fúria e a glória de May Ask of One Thing. A história nos apresenta Scarlet, uma duquesa da família nobre e poderosa. A cena de abertura é algo que já vimos 1000 vezes em mangás de romance de fantasia. Um grande baile, a nobreza reunida, o príncipe herdeiro, o noivo de Scarlet a humilhando publicamente e declarando que está quebrando o noivado para ficar com outra garota, acusando Scarlet de todos os tipos de crimes falsos como bullying e traição. O público espera que Scarlet chore, que desmaie, que seja arrastada para a desgraça. Mas o que acontece a seguir é o que torna este anime um dos mais esperados do ano. Com um sorriso frio e a educação no rosto, Scarlet se vira para seu ex-noivo e pergunta, com uma calma assustadora: Vossa Alteza, já que nosso noivado acabou e todas as acusações foram feitas, posso te pedir uma coisa? O príncipe arrogante permite. E então, o caos começa. Scarlet, que era conhecida por sua fúria e força sobre-humana desde criança, apelidada de Princesa Raivosa, vinha se segurando por anos para ser a dama perfeita para a família real. Agora, sem nada para a impedir, ela se liberta de toda a sua fúria. A última coisa que ela pede é o direito de encher de porrada a cada um dos seus acusadores até que eles peçam para parar. O que se segue é uma cena de bagunça e comédia gloriosa, onde uma duquesa de vestido de baile distribuindo socos e chutes e arremessos dignos de uma
protagonistas de anime de luta. Ela limpa seu nome na base da força bruta, como também expõe a corrupção do príncipe e seus comparsas. Tudo isso enquanto o salão do baile vira um campo de batalha. Esse é só o começo. É a história de uma mulher incrivelmente forte, inteligente e cansada da hipocrisia da nobreza, que decide que a maneira mais eficiente de resolver os problemas é com seus pus. Ela não é uma mocinha indefesa, ela é o perigo. A obra é uma ótima reviravolta no gênero. Scarlett é uma protagonista de atitude hilária e muito carismática. Ela não precisa de um protagonista masculino para salvá-la. Na verdade, é mais provável que ela tenha que salvá-la. A trama se desenvolve como ela navegando pela política do reino, desenvolvendo conspirações e, claro, arrumando muitas e muitas bichas. As cenas de ação são um dos pontos mais altos do mangá. A expectativa é que o anime faça jus a elas. Queremos ver a animação fluida de Scarlett quebrando o chão com um soco, o impacto dos seus golpes e a coreografia de suas lutas. A comédia também é um pilar da obra, vinda principalmente do contraste entre a aparência elegante de Scarlett e sua violência sem limites e das reações de choque das pessoas ao seu redor. A história também tem seu lado sério, explorando a corrupção política e as expectativas sufocantes impostas às mulheres na nobreza. Scarlett se torna o símbolo da libertação, uma mulher que recusa ser vítima e quebra as regras com um sorriso no rosto e um punho cerrado. Se você ama protagonistas femininas fortes, se você está cansado do clichê da mocinha em perigo, se você quer uma mistura perfeita de ação e comédia e uma pitada de romance, ou se você simplesmente quer ver nobres arrogantes levando uma surra, esse anime é um presente para você de Natal adiantado. É a promessa de ser o anime mais divertido e empolgante e incrível da temporada. Para fechar, Digimon Beat Breaker, o anime mais aguardado de outono de 2025, sem sombras de dúvidas, é Digimon Beat Breaker, pelo menos na minha opinião. Digimon, só de ouvir falar esse nome, é uma onda de memórias que nos atinge. Música de abertura como Beautifly, a primeira vez que vimos Agumon desenvolver para Greymon, a coragem de Taya, a amizade de Matt, a esperança de Kari. Para muitos de nós, o Digimon não foi apenas um anime, foi uma parte fundamental da nossa infância, e nos ensinou sobre amizade, sacrifícios, coragem e sobre crescer. E agora em 2025, uma nova geração de crianças escolhidas está prestes a começar sua jornada. O nome, Beat Breaker, já nos dá uma pista mais importante sobre qual será o tema central desta nova saga, a música. Isso mesmo, esqueçam brasões ou digivices, como nós conhecemos. A especulação é que Digimon Beat Break é a conexão entre humanos e Digimons, e o próprio poder da digievolução estarão totalmente conectados à música, ao ritmo, à harmonia. Imagina só as possibilidades. Um protagonista que é um DJ que usa suas mixagens para sincronizar com seu parceiro Digimon, libertando novos poderes. Um grupo de amigos que formam uma banda e cada instrumento corresponde a um Digimon diferente, e eles só conseguem alcançar a forma Mega quando tocam perfeitamente uma harmonia. A digivolução seria apenas um grito de Digivolve para, mas uma explosão de uma música ao som e luz. Essa abordagem temática tem um potencial gigantesco. A música é uma linguagem universal, capaz de expressar emoções que palavras não conseguem. A série pode explorar isso de maneiras profundas. Arcos de história onde personagens precisam encontrar seu próprio som para ajudar seus Digimons a evoluir. Vilões que usam músicas desafinadas e caóticas para corromper o mundo digital. Batalhas que são verdadeiros duelos de bandas, onde a estratégia é criar a melodia perfeita para superar o inimigo. A expectativa para Digimon Beat Breaker é um misto de expectativas altíssimas e um medo igualmente grande. O desafio da Toei Animation será enorme, como criar uma série que seja nova, moderna, atraente para uma nova geração de crianças, mas que ao mesmo tempo respeite a história e a conserve como os fãs da antiga que cresceram com a franquia. Nós, os fãs mais antigos, queremos sentir aquela mesma emoção de Advent e a complexidade de Tamers e o companheirismo de Front. Queremos design de Digimons que sejam incríveis, uma trama que seja madura e que não tenha medo de tocar em temas difíceis, como sempre foi da marca de Digimon. E é claro, queremos uma trilha sonora que seja absolutamente lendária. A abertura de Beat Breaker tem uma missão impossível, chegar aos pés de Butterfly. Digimon Beat Break não é apenas mais um anime na temporada, é um evento, é uma chance de nos sentirmos crianças de novo, de nos reunirmos como os velhos amigos e de apresentarmos esse universo maravilhoso para novos fãs. É a promessa de uma aventura cheia de coração, de monstros digitais e desta vez de uma batida constantemente que vai nos acompanhar por muito tempo. É o retorno do rei e todos nós estaremos lá para recebê-lo. E essa foi a nossa lista. Passamos pelo drama escolar de Chitose, pelo romance sombrio de The Monster What's With Me, pelo mistério filosófico de Chuona Hyugyu, pela vingança calculada do assassino que supera o do herói, pela porradaria gloriosa da princesa Scarlet e finalmente pelo retorno monumental de Digimon. A temporada de outono de 2025 promete ser uma das mais divertidas e animadoras dos últimos anos, com algo para absolutamente todos os gostos. É a prova que o mundo dos animes está sempre se reinventando, nos trazendo novas histórias para amar, novos personagens para torcer e novos mundos para explorar.
Mas agora, a bola tá com vocês. Quero saber a sua opinião. Qual desses animes te deixou mais ansioso? Tem algum outro que ficou fora da lista, que você está esperando há muito tempo? Deixe tudo aí nos comentários. Vamos criar a maior discussão sobre a temporada de 2025 que a internet já viu. E se você curtiu essa viagem pelo futuro dos animes, tanto quanto eu, não esqueça de deixar aquela joinha para ajudar nosso trabalho. Se inscrever no canal para não perder nenhuma das próximas análises e ativar o sininho para ser o primeiro a saber das novidades. Muito obrigado para quem acompanhou até aqui. Deixa o like se você quiser uma segunda parte ou com as continuações dos animes que vão voltar agora. E é isso. Tamo junto, falou, valeu e eu